Um homem entra em um dos restaurantes mais caros do mundo, com um terno que custa mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano, um relógio no pulso avaliado em R$ 300.000 e uma expressão no rosto que diz, sem precisar de palavras, que ele considera a si mesmo superior a qualquer outro ser humano naquela sala. Ele se senta à mesa reservada com semanas de antecedência, abre o cardápio de couro com entalhes dourados e aguarda. Mas o que acontece nos próximos 40 minutos vai mudar completamente a forma como esse homem enxerga o mundo, o sucesso e, principalmente, a si mesmo. Porque às vezes a maior lição da sua vida vem de quem você menos esperaria. Às vezes ela vem de uma garçonete. Essa é a história de Sofia Andrade e de como uma jovem que cresceu dormindo no chão de uma casa de 2 cômodos no interior do Maranhão se tornou a pessoa mais impressionante dentro de um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, sem precisar de um terno caro, sem precisar de um relógio dourado e sem precisar de absolutamente nada além daquilo que ela construiu dentro de si mesma. Ao longo de anos de sacrifício, disciplina e uma fé inabalável de que sua história não havia terminado onde havia começado. Mas antes de entrarmos na história de Sofia, precisamos entrar na história de Rodrigo Cavalcanti, porque essa história tem 2 protagonistas. E o segundo protagonista é exatamente o tipo de pessoa que a maioria de nós já conheceu em algum momento da vida. Aquele homem que confunde riqueza com valor, que confunde patrimônio com caráter e que acredita, com uma convicção perturbadora, que o tamanho da sua conta bancária é o tamanho da sua importância como ser humano. Rodrigo Cavalcanti nasceu em uma família de classe média alta em São Paulo. Seu pai era engenheiro, sua mãe professora universitária. Ele nunca passou fome, nunca dormiu com frio. Nunca precisou escolher entre comprar um livro ou comer. Ele cresceu com todas as oportunidades que o dinheiro pode comprar e aproveitou a maioria delas. Formou-se em administração pela FGV, fez um MBA em Londres, voltou ao Brasil e entrou no mercado financeiro com o impulso que apenas os filhos de famílias bem posicionadas conseguem ter. Em 10 anos, tinha multiplicado o capital inicial herdado do pai em uma quantidade que a maioria das pessoas jamais chegaria perto. Aos 42 anos, Rodrigo Cavalcanti era, em termos financeiros, um bilionário. E ele sabia disso. O problema era que ele não conseguia parar de lembrar o mundo disso também. Ele era o tipo de homem que chegava a um restaurante e avaliava imediatamente todos ao redor. Não pelo que eram, mas pelo que aparentavam custar. Ele media as pessoas em reais. Um garçom era, para ele, alguém que ganha um salário mínimo. Uma faxineira era invisível. Uma atendente de loja era alguém que ele evitava olhar nos olhos. Ele havia construído ao longo dos anos uma hierarquia mental extremamente rígida, onde as pessoas ocupavam posições de acordo com o quanto valiam no mercado, e qualquer um abaixo de certo nível simplesmente não merecia sua atenção plena. Era cruel, era vazio e era completamente cego para a realidade do que verdadeiro valor significa. Naquela quinta-feira de outubro, Rodrigo havia marcado um jantar no Eleve, um restaurante nos Jardins, que ocupava o 12º lugar na lista dos 50 melhores da América Latina. O menu degustação custava R$ 1.200 por pessoa, sem incluir a harmonização de vinhos. Ele havia reservado a mesa para receber um sócio estrangeiro, um empresário sueco chamado Erik Lindström, que estava visitando o Brasil para discutir uma potencial fusão milionária entre suas empresas. Rodrigo havia escolhido o Eleve estrategicamente, não apenas pela qualidade da comida, mas pelo efeito que o ambiente causaria em Erik, a sensação de que Rodrigo era o tipo de homem que frequentava esses lugares com naturalidade, que pertencia àquele mundo da mesma forma que pertencia ao seu escritório de vidro com vista para o Pinheiros. Erik chegou pontualmente às 8 da noite. Rodrigo já estava lá com uma taça de champanhe na mão.
o cabelo perfeitamente penteado e uma postura que dizia mais do que qualquer discurso de apresentação. Os dois se cumprimentaram, trocaram gentilezas em inglês e se acomodaram à mesa. Rodrigo acenou levemente para o maître, que se aproximou com a elegância treinada de quem passou anos aprendendo a tornar invisível o próprio trabalho. O maître explicou que a garçonete responsável pela mesa deles chegaria em instantes. E então, Sofia Andrade apareceu. Ela tinha 28 anos, cabelos pretos presos em um coque baixo, olhos escuros e tranquilos como o lago fundo, e um sorriso que não era servil, que não era forçado, que não era o sorriso mecânico, de quem está apenas cumprindo o protocolo. Era o sorriso de alguém genuinamente presente, genuinamente humano. Ela usava o uniforme do restaurante, uma blusa branca de gola alta e uma saia preta midi, e se aproximou da mesa com uma calma que contrastava completamente com a agitação contida que Rodrigo sempre carregava no corpo. Boa noite, ela disse, em português primeiro. Meu nome é Sofia e vou acompanhar vocês esta noite. Seja muito bem-vindo ao Eleve. Rodrigo mal olhou para ela. Fez um gesto com a mão indicando que poderiam começar. Eric, porém, olhou para Sofia com um sorriso genuíno e disse algo em sueco, uma frase casual. O tipo de coisa que alguém diz quando está relaxado e bem-humorado, provavelmente algum comentário sobre o ambiente ou sobre a noite. O que aconteceu em seguida parou o tempo para Rodrigo Cavalcante. Sofia respondeu em sueco, fluente, natural, com um sotaque que Eric imediatamente reconheceu como alguém que não apenas estudou a língua, mas que a viveu. Eric ficou com os olhos arregalados por um segundo. Depois soltou uma risada genuína de surpresa e prazer. E os dois trocaram mais algumas frases na língua nórdica que Rodrigo simplesmente não conseguia acompanhar. Eric virou-se para Rodrigo com um sorriso de orelha a orelha. Ela fala sueco perfeito, disse ele. Perguntei onde ela havia aprendido e ela disse que estudou por conta própria, com aplicativos e podcasts, por quase 3 anos. Rodrigo piscou. Olhou para Sofia de uma forma diferente da que havia olhado antes, mas ainda com aquele filtro de superioridade entorpecido pela surpresa. Ele achou que era um truque, uma particularidade isolada. Talvez ela tivesse namorado um sueco, talvez tivesse vivido um tempo na Suécia. Não havia como aquela garçonete, naquele restaurante, ser realmente fluente em sueco por esforço próprio. Então ele resolveu testar. Com um descaso disfarçado de curiosidade, ele perguntou a ela, em inglês, se ela falava outros idiomas além do português e do sueco. Sofia não hesitou. Ela respondeu em inglês com um sotaque britânico limpo e preciso. Sim, senhor. Também falo inglês, francês, mandarim e italiano. Tenho conhecimento básico de alemão, mas ainda não me sinto confortável o suficiente para chamá-lo de fluente. O garfo que Rodrigo segurava quase escorregou de seus dedos. Eric soltou uma exclamação em inglês. 5 idiomas? Perguntou ele, genuinamente impressionado. Como? Sofia sorriu com aquela calma toda. É uma longa história, ela disse. Mas posso resumir assim. Quando você não tem dinheiro para comprar o mundo, você aprende os idiomas do mundo. Aí, o mundo começa a caber dentro de você. E foi essa frase, essa única frase dita com a simplicidade absoluta de quem vive aquilo que diz, que começou a rachar, devagar e definitivamente, a armadura de arrogância que Rodrigo Cavalcante havia construído ao longo de 42 anos de vida. Mas para entender o peso daquela frase, precisamos voltar ao começo. Precisamos voltar a São Luís do Maranhão, a uma rua de terra batida, a uma casa de 2 cômodos, onde uma menina de 7 anos costumava pegar o único livro que havia na casa. Uma Bíblia com a capa gasta e ler em voz alta para treinar a pronúncia das palavras que ainda não entendia completamente. Sofia Andrade era a filha mais velha de Dona Conceição, lavadeira, e de seu Benedito,
que trabalhava como ajudante geral em uma construtora e que, quando bebia, que era com frequência, gastava em uma noite aquilo que havia levado a semana inteira para ganhar. A infância de Sofia foi marcada por dois sentimentos que coexistiam de forma estranha dentro dela: a dureza concreta da pobreza e uma espécie de fome que não era de comida. Era uma fome de aprender, de entender, de ir além daquelas paredes de reboco descascado que delimitavam os horizontes da sua família. Ela tinha 9 anos quando descobriu que existiam outros idiomas no mundo, não de forma abstrata como se aprende na escola, mas de forma visceral e fascinante. Um missionário americano havia chegado ao bairro onde morava. Um homem alto e de cabelos ruivos, chamado Pastor David, que trabalhava com uma ONG de apoio a famílias em vulnerabilidade social. Ele falava português com um sotaque engraçado que fazia as crianças rirem, mas havia algo nele que Sofia não conseguia parar de observar. O fato de que ele havia aprendido português apenas para se comunicar com elas. Ele havia escolhido aprender uma coisa nova para poder se conectar com pessoas que de outra forma seriam inalcançáveis para ele. Sofia ficou obcecada com essa ideia. Se ele havia aprendido a língua dela para chegar até ela, ela poderia aprender a língua dele para chegar até o mundo inteiro. Ela pediu ao pastor David que lhe ensinasse inglês. Ele, encantado com a seriedade daquela menina de olhos grandes e curiosidade insaciável, concordou. Todas as terças e quintas, após o programa de reforço escolar que a ONG mantinha no bairro, Sofia ficava 1 hora extra com o pastor David, aprendendo inglês. Ela levava um caderno surrado, escrevia tudo com uma letra cuidadosa que parecia querer honrar cada palavra nova que entrava na sua vida, e repetia as pronúncias em voz baixa antes de dormir, enquanto as outras crianças da casa já roncavam. Em 2 anos, Sofia conseguia manter uma conversa básica em inglês. Em 4 anos, lia livros infantis em inglês sem dificuldade. Aos 14 anos, quando o pastor David voltou para os Estados Unidos, ela chorou, mas não parou. Ela não parou, porque havia descoberto algo que nenhuma pobreza do mundo consegue roubar de uma pessoa: o prazer puro e transformador de aprender. Não aprender para provar algo para alguém. Não aprender para competir. Aprender porque cada palavra nova em um idioma diferente era como abrir uma janela em um quarto que ela pensava não ter janelas. E cada janela mostrava um pedaço diferente do mundo, uma forma diferente de pensar, de sentir, de existir. Aos 15 anos, Sofia começou a trabalhar. Não havia escolha. A mãe havia ficado doente, uma infecção nos rins que custou caro demais para uma família que não tinha nada guardado. E o dinheiro que entrava mal pagava as contas mais urgentes. Sofia foi trabalhar como balconista em uma padaria do bairro, acordando às 4:30 da manhã para ajudar a preparar os pães do café da manhã, saindo às 11, indo direto para a escola, voltando às 6 da tarde, cuidando dos 2 irmãos mais novos, fazendo o dever e, quando todos dormiam, ligando o rádio no volume mínimo para ouvir estações em língua estrangeira que captava pela internet. Fraca do vizinho que havia lhe dado a senha do Wi-Fi por piedade. Era nessas horas que ela ouvia rádio em francês. Não entendia quase nada no começo, apenas o ritmo, a melodia das frases. A forma como as palavras francesas pareciam escorregadias e suaves ao mesmo tempo, como pedras polidas pela água. Ela comprou, em uma banca de usados, um dicionário francês-português de 1987, com a capa manchada de café. Custou R$ 3. Foi o melhor investimento que já havia feito na vida. O francês levou mais tempo do que o inglês, porque ela não tinha um professor Dave para guiá-la. Tinha o dicionário, o rádio e uma determinação que parecia não ter fundo. Ela criava fichas de vocabulário com pedaços de papelão que recortava das caixas de cereal vazias. Colava essas fichas na parede acima da cama,
no espelho do banheiro compartilhado, na capa do caderno da escola. Vivia rodeada de palavras em idiomas que o mundo à sua volta desconhecia completamente. Aos 18 anos, Sofia havia concluído o ensino médio com notas acima da média. Havia economizado o suficiente para comprar um celular de segunda mão e havia alcançado um nível intermediário em francês que já lhe permitia entender filmes com legendas em português e acompanhar podcasts sem grande dificuldade. Mas ela sabia que o caminho ainda era longo. E ela sabia também que precisava sair do Maranhão. Não por vergonha de onde vinha, mas porque havia chegado no limite do que aquele ambiente poderia oferecer a alguém com a fome que ela carregava. Ela se inscreveu no ProUni e passou para uma faculdade particular em São Paulo, com bolsa integral para o curso de letras com habilitação em língua estrangeira. Era a primeira pessoa da família a ir para a faculdade. Quando a lista de aprovados saiu e ela viu o próprio nome na tela do celular, foi para o quintal da casa, sentou-se na beira do tanque onde a mãe lavava roupa e chorou por 40 minutos sem parar. Não de tristeza, de um alívio que ela nem sabia que estava carregando. Ela chegou a São Paulo com uma mochila, R$ 230 no bolso e o endereço de uma república estudantil na Vila Prudente, onde dividiria um quarto com outras 3 meninas por um aluguel, que comprometia a maior parte da bolsa auxílio que recebia. Mas ela havia chegado. E havia chegado com algo que a maioria das pessoas ao redor dela nem sequer percebia que não tinha. A absoluta clareza de que o único caminho de volta à vida que havia deixado para trás era parar. Na faculdade, o inglês e o francês, que ela havia aprendido sozinha, a colocaram em uma posição que surpreendeu seus professores. Ela não tinha o vocabulário acadêmico, o refinamento gramatical, a familiaridade com as estruturas formais que seus colegas oriundos de colégios particulares traziam. Mas tinha algo que nenhum colégio particular ensina: a relação visceral com o processo de aprender um idioma sem muleta, sem professor, sem estrutura, apenas com vontade e método próprio. Ela havia desenvolvido sem saber uma das habilidades mais raras que existem, a capacidade de criar seu próprio sistema de aprendizado. Foi na faculdade que ela conheceu Ling Wei, uma estudante de intercâmbio chinesa que dividia a sala com ela na disciplina de linguística aplicada. Ling Wei não falava português ainda, e o inglês das duas era suficiente para se comunicar, mas Sofia logo percebeu que havia uma oportunidade ali que seria burrice desperdiçar. Ela propôs um acordo. Eu te ensino português, você me ensina mandarim. Ling Wei aceitou na hora. O mandarim foi o maior desafio que Sofia havia enfrentado até então. Os tons, os caracteres, a lógica completamente diferente de estruturação das ideias. Era como aprender a pensar de outra forma, não apenas a falar de outra forma. Mas essa dificuldade, ao invés de desanimá-la, a intoxicou com uma espécie de prazer que ela só conseguia comparar ao prazer de resolver um enigma muito difícil. Cada caractere aprendido era uma vitória concreta. Cada tom acertado era uma pequena conquista que ela comemorava em silêncio, enquanto caminhava para o ponto de ônibus de volta para a República. Ela trabalhava à noite em uma lanchonete perto da faculdade, 4 dias por semana, para complementar a bolsa e mandar alguma coisa para a mãe no Maranhão. Nos intervalos do trabalho, ficava sentada em uma banqueta atrás do balcão, com fones de ouvido, ouvindo podcasts em mandarim, repetindo as frases mentalmente, treinando os tons com a língua, encostada no palato enquanto limpava mesas. O italiano veio depois, quase por acidente. Ela havia começado a trabalhar, paralelamente ao curso, como assistente em um curso de línguas que ficava perto da faculdade. O Instituto havia fechado um contrato com um grupo de empresários italianos que queriam aulas intensivas de português antes de uma viagem de negócios ao Brasil. O professor que deveria dar as aulas caiu doente na última hora e o dono do instituto, desesperado, perguntou se algum dos assistentes teria condições de ajudar.
Sofia levantou a mão, não porque falasse italiano, mas porque havia estudado o suficiente de latim na faculdade para perceber que o italiano e o português partilhavam uma espinha dorsal em comum, e porque havia ouvido italiano suficiente nos filmes, que assistia para ter uma intuição sobre a língua que, somada ao francês que dominava, poderia ser o suficiente para se virar. Ela passou a noite anterior estudando italiano freneticamente, não para aprender a língua, mas para entender o suficiente para conduzir uma aula de português para italianos, usando o italiano como língua de apoio sempre que necessário. Foi uma das noites mais intensas e mais vivas da sua vida. Às 4 da manhã, com os olhos vermelhos e a mente mais desperta do que jamais havia estado, ela percebeu que entendia italiano. Não perfeitamente, não fluentemente, mas o suficiente. E o suficiente, ela havia aprendido, muitas vezes é mais do que o necessário para começar. As aulas foram um sucesso. Os empresários italianos adoraram a abordagem dela, que combinava rigor didático com uma leveza e uma paciência genuína. Um deles, um senhor chamado Marco Ferretti, ficou especialmente impressionado e lhe deu de presente um curso online pago de italiano avançado, dizendo que seria um crime não dar continuidade àquele talento. Sofia ficou sem palavras. Depois encontrou as palavras, em italiano, para agradecer. O sueco foi o último dos 5 idiomas, e foi o mais improvável. Uma amiga da República havia começado a namorar um estudante de intercâmbio sueco, e os 4 costumavam sair juntos nos fins de semana. Sofia, incapaz de ficar em um ambiente onde havia uma língua que não entendia, sem ao menos tentar entendê-la, começou a fazer perguntas. O namorado sueco, chamado Mikael, ficou tão divertido com a curiosidade dela que passou a lhe ensinar frases e expressões sempre que se encontravam. Em 6 meses, ela havia comprado o equivalente online de um curso completo de sueco com o dinheiro que havia economizado de horas extras no trabalho, e estudava todas as manhãs antes de ir para a faculdade, das 5h30 às 7, sentada na mesa da cozinha enquanto o resto da República dormia. Em 3 anos de estudo constante e disciplinado, havia alcançado um nível de fluência em sueco que surpreendia até os falantes nativos. Mikael, que havia voltado para a Suécia, continuou conversando com ela pelo aplicativo de mensagens regularmente, corrigindo eventuais erros e elogiando uma pronúncia que, segundo ele, soava mais cuidadosa do que a de muitos suecos nativos. Quando se formou, Sofia recebeu 3 propostas de emprego. Uma em uma escola de idiomas, uma em uma empresa de tradução simultânea e uma no Elev, o restaurante de alta gastronomia que havia acabado de abrir e que procurava garçons e garçonetes com fluência em idiomas estrangeiros para atender sua clientela internacional. A proposta financeira do Elev era a mais modesta das 3. Mas o que o Elev oferecia que as outras não tinham era algo que Sofia valorizava acima de tudo: a certeza de que cada dia de trabalho seria diferente do anterior, que ela encontraria pessoas de lugares diferentes do mundo, que falaria línguas diferentes todos os dias, que manteria vivo dentro de si o fio que havia começado a tecer quando tinha 9 anos e um missionário americano de cabelos ruivos havia chegado ao seu bairro. Ela aceitou o emprego no Elev e foi lá, naquela quinta-feira de outubro, com o cheiro de trufa branca e o som suave de um piano ao fundo, que o universo providenciou o encontro que precisava acontecer. De volta à mesa, depois de traduzir o menu completo para Eric em sueco, de responder às perguntas de Rodrigo sobre a harmonização de vinhos em um inglês impecável, de brincar com o sommelier em italiano sobre as notas de um Barolo que haviam escolhido, Sofia havia criado ao redor daquela mesa um ambiente de calor humano e elegância intelectual que nenhuma decoração cara consegue comprar. Eric estava encantado,
E Rodrigo estava quieto de uma forma que não era o seu silêncio habitual, aquele silêncio de desinteresse e superioridade. Era um silêncio diferente. Era o silêncio de alguém processando algo que não havia previsto. No meio do jantar, enquanto Sofia servia o terceiro prato, Eric não resistiu e perguntou diretamente a ela: "Você tem formação acadêmica em idiomas?" "Sim", respondeu Sofia. "Me formei em letras, com habilitação em língua estrangeira pela Unip, com bolsa integral pelo ProUni." "E antes da faculdade, onde você cresceu?" Sofia olhou para ele diretamente, sem nenhum desconforto. "No Maranhão", disse ela. "Em um bairro de periferia de São Luís. Minha mãe era lavadeira e meu pai trabalhava na construção civil." Rodrigo Cavalcante pousou o garfo. Não foi um gesto dramático. Não foi o tipo de coisa que as pessoas ao redor perceberam. Foi um gesto silencioso, interno, o equivalente físico de algo quebrando dentro de si de forma lenta e necessária. Porque em 42 anos de vida, cercado de pessoas que haviam tido todas as oportunidades que o dinheiro compra, ele nunca havia encontrado alguém com 5 idiomas fluentes. E a única pessoa que havia encontrado tinha começado do zero absoluto, do chão de terra batida, do caderno surrado, das fichas de papelão de caixa de cereal. Ele ficou olhando para Sofia enquanto ela se afastava para atender outra mesa e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma sensação que havia esquecido completamente que existia. A sensação de ser pequeno. Não pequeno de forma humilhante, pequeno de forma humana. Pequeno da forma que nos lembra que o mundo é muito maior do que nós e que tamanho de conta bancária e tamanho de alma são medidas completamente diferentes. Quando o jantar terminou e Eric foi ao banheiro antes de partirem, Rodrigo chamou Sofia. Ela se aproximou com aquela calma toda, aquele lago fundo nos olhos. Ele queria dizer algo inteligente, algo à altura. Mas o que saiu foi simples e verdadeiro, e foi exatamente isso que fez a diferença. Eu passei a vida inteira achando que sabia o que era valor. Acho que eu estava medindo a coisa errada. Sofia o olhou por um momento. Depois disse com aquele sorriso que não era servil nem forçado: "O dinheiro é uma ferramenta muito boa, mas é uma ferramenta ruim para medir pessoas." Rodrigo Cavalcante saiu do Eleve naquela noite com um jantar pago de quase R$ 5.000 e com algo que não tinha preço: uma rachadura na armadura. E rachaduras, quando são do tipo certo, não enfraquecem. Elas deixam entrar a luz. Nos meses seguintes, Rodrigo fez coisas que nunca havia feito antes. Começou a olhar nos olhos das pessoas que lhe serviam. Aprendeu os nomes dos seguranças do seu prédio. Conversou de verdade com a faxineira do escritório, uma mulher de 53 anos chamada Marlene, que havia criado 3 filhos sozinha e que, ele descobriu, havia terminado o ensino médio aos 48 anos à noite depois de um dia de trabalho. Ele começou a patrocinar jovens de baixa renda em um programa de bolsas que uma ONG da sua rede havia lhe apresentado e que antes ele havia declinado com um aceno de mão por considerar trabalho filantrópico, algo que seu contador fazia por ele. Mas a maior mudança foi interna e silenciosa. Rodrigo parou de medir as pessoas. E quando você para de medir as pessoas, algo extraordinário acontece. Você começa a vê-las. E quando você começa a vê-las de verdade, o mundo se expande de uma forma que nenhum investimento financeiro consegue comprar. Sofia, por sua vez, continuou no Eleve por mais 1 ano e meio. Nesse período, Eric Lindström voltou ao Brasil outras 2 vezes para fechar a fusão com Rodrigo. E em ambas as vezes pediu especificamente a mesa na sessão de Sofia. Os dois haviam desenvolvido uma amizade peculiar e genuína. A garçonete maranhense e o empresário sueco, que se encontravam por 45 minutos a cada algumas semanas e conversavam em sueco sobre livros, sobre a Escandinávia, sobre os verões intermináveis e os invernos que engoliam a luz.
Eric lhe enviou um presente de Estocolmo no Natal, um conjunto de livros de literatura sueca com dedicatória manuscrita. Com o dinheiro que havia economizado trabalhando no Eleve, combinado com um prêmio que ganhou em um concurso de tradução literária organizado pela faculdade, Sofia conseguiu pagar os primeiros meses de aluguel de um pequeno apartamento próprio na Vila Madalena. Era minúsculo, tinha uma janela que dava para a parede do vizinho, mas era dela. E naquela parede, ao lado da janela sem vista, ela colou as primeiras fichas de vocabulário do alemão, a próxima língua da sua lista. Ela também começou a dar aulas particulares online de português para estrangeiros 2 dias por semana. A reputação foi crescendo organicamente, indicação por indicação, até que em 6 meses ela tinha uma lista de espera de alunos. 1 ano depois, havia montado um pequeno negócio de ensino online de línguas que funcionava nas suas folgas do restaurante e que já gerava uma renda que se aproximava do salário do Eleve. 2 anos após o jantar com Rodrigo e Eric, Sofia havia saído do Eleve e trabalhava em tempo integral com seu negócio de ensino de idiomas online. Tinha 12 professores parceiros, alunos em 4 países, e havia acabado de fechar um contrato com uma empresa sueca para treinar sua equipe de vendas em português antes de expandirem para o mercado brasileiro. A empresa havia chegado até ela por indicação de Eric Lindström. Naquela tarde em que assinou o contrato, Sofia abriu o computador, acessou a pasta de fotos que havia guardado ao longo dos anos e ficou olhando por um tempo para uma foto que a mãe havia tirado no dia em que ela partiu para São Paulo. Ela estava de pé na frente da casa de 2 cômodos, com a mochila nas costas, o cabelo preso e os olhos vermelhos de ter chorado, mas com um sorriso que qualquer pessoa que soubesse ler pessoas reconheceria como o sorriso de alguém que já havia decidido que o começo difícil não seria o fim da história. Ela fechou o computador, foi até a janela do apartamento que havia trocado por um maior no ano anterior, esse com vista para a rua arborizada da Vila Madalena, e ficou olhando para as árvores por um momento. Então disse em voz alta, para ninguém e para tudo ao mesmo tempo em português: valeu a pena cada ficha de papelão. E foi. Porque a história de Sofia Andrade não é apenas uma história sobre idiomas. Não é apenas uma história sobre esforço. Embora o esforço dela tenha sido descomunal e real e mereça todo o reconhecimento do mundo. É uma história sobre o que acontece quando uma pessoa decide, em algum momento silencioso da sua vida, que as circunstâncias do seu nascimento não são a última palavra sobre o seu destino. Que a pobreza é uma condição, não uma condenação. Que a falta de recursos não é a mesma coisa que a falta de possibilidades. Que o aprendizado é a forma mais democrática de acumulação de riqueza que existe no mundo, porque nenhum ladrão consegue roubar o que você sabe, nenhuma crise pode desvalorizar a sua inteligência desenvolvida e nenhum mercado consegue especular sobre o quanto você cresceu por dentro. Sofia não começou com dinheiro, não começou com conexões. Não começou com as oportunidades que Rodrigo Cavalcante havia recebido de bandeja desde que abriu os olhos para o mundo. Mas ela começou. E começou onde estava, com o que tinha, usando o que podia. Um dicionário de R$3, um caderno surrado, um sorriso feito de paciência e fé, e a recusa absoluta de aceitar que o mundo dentro dela seria menor do que o mundo lá fora. A lição que Rodrigo Cavalcante aprendeu naquela noite no Eleve é a mesma lição que essa história quer te oferecer agora. O valor de uma pessoa não se mede pelo que ela possui, mas pelo que ela construiu dentro de si. E às vezes, a pessoa mais rica do ambiente é aquela de quem menos esperamos. Às vezes, ela usa uniforme de garçonete. Às vezes, ela acorda às 4:30 da manhã para ir trabalhar em uma padaria. Às vezes, ela estuda idiomas nas fichas de papelão de caixa de cereal, enquanto os outros dormem.
E às vezes, quando ela abre a boca e fala 5 línguas com a naturalidade de quem apenas está sendo quem sempre foi, o silêncio que se instala ao redor é o silêncio de quem finalmente entendeu que havia estado olhando para o lado errado o tempo todo. Não subestime a garçonete, não subestime o motoboy, não subestime a faxineira, o vigilante, o atendente de supermercado. Porque você não sabe o que cada uma dessas pessoas carrega consigo. Não sabe quantos idiomas estudaram em silêncio. Não sabe quantas noites ficaram acordados aprendendo o que a escola não ensinou. Não sabe o tamanho do mundo que cabe dentro de cada uma delas. E não saber é o começo da humildade. E a humildade, essa sim, é o começo de toda a riqueza verdadeira. Se essa história te tocou, se você se viu em algum momento da trajetória de Sofia, se você também tem uma fome que o mundo ao seu redor ainda não conseguiu saciar, saiba que esse canal existe para você. Aqui você vai encontrar histórias de pessoas reais, pessoas que começaram do zero, que enfrentaram o impossível, que erraram e erraram de novo, e recomeçaram outra vez, até que o recomeço virou chegada. Histórias que não apenas inspiram, mas que ensinam, que mostram os hábitos concretos, as decisões específicas, as mentalidades que separam quem transforma a vida de quem apenas deseja transformá-la.